Naquela noite, a fazenda mais imponente da região estava iluminada como nunca. Lanternas penduradas nas árvores, música ao vivo ecoando pelo salão e vestidos rodando ao som de uma valsa que parecia não ter fim. Era o tipo de baile que reunia as famílias mais influentes do interior. E todos sabiam que aquele não era apenas mais um evento comum, era também a forma que o velho coronel Augusto encontrava de mostrar ao mundo que sua filha, Teresa, apesar de não enxergar, tinha o mesmo direito de viver, de estar ali, de ser vista, mesmo que não pudesse ver ninguém. Teresa desceu do carro com cuidado, segurando o braço do pai, o vestido claro desenhando sua silhueta delicada, os cabelos bem arrumados, o rosto sereno, mas por dentro, um turbilhão de sentimentos. Ela já conhecia aquele ambiente melhor do que muitos imaginavam. Sabia contar os passos até a entrada. Reconhecia o cheiro da madeira do salão, o som específico do piso sob os pés das pessoas. Mas nada disso impedia o peso dos olhares, os cochichos que sempre surgiam quando ela chegava. E naquela noite não foi diferente. Algumas moças encostadas perto da mesa de bebidas começaram a rir baixo, trocando comentários maldosos, dizendo que era um desperdício uma herdeira bonita como ela não poder sequer enxergar o próprio reflexo. Teresa ouviu, como sempre ouvia, e como sempre, fingiu não ouvir. Manteve a postura, ergueu o queixo e continuou andando com dignidade. Mas ao tentar dar alguns passos sozinha, o salto prendeu levemente no piso irregular da entrada e em questão de segundos, ela perdeu o equilíbrio. O corpo inclinou e caiu. O som do impacto fez com que algumas risadas escapassem mais alto do que deveriam, e por um breve momento, o silêncio tomou conta do lugar. Ninguém se aproximou, ninguém se moveu, até que um par de botas firmes cruzou o salão sem hesitar. Ele se abaixou ao lado dela com rapidez, sem pressa, sem alarde, apenas presença. Segurou sua mão com firmeza e disse em um tom calmo, mas decidido: "Devagar, eu estou aqui." Teresa sentiu aquele toque diferente de qualquer outro. Não era piedade, não era dúvida, era segurança. Ele a ajudou a se levantar com cuidado, como se ela fosse forte o suficiente para ficar de pé sozinha, mas ainda assim merecesse apoio. Quando ela já estava erguida, ele se virou na direção das risadas e, com um olhar sério que dispensava qualquer explicação, disse apenas uma frase que fez o salão inteiro se calar. Tem gente que enxerga e ainda assim não sabe ver nada. O silêncio que se seguiu foi pesado, constrangedor para uns, necessário para outros. Teresa ainda segurava a mão dele quando perguntou, com a voz controlada mas curiosa: "Quem é você?" E ele respondeu sem soltar sua mão: "Marcelo." Houve um pequeno intervalo antes de completar: "E não, eu não vim te ajudar por pena." Teresa respirou fundo, surpresa com a resposta direta, e pela primeira vez naquela noite, algo dentro dela mudou, porque aquele homem não a tratou como alguém frágil, nem como alguém invisível. Ele simplesmente a tratou como alguém que merece respeito. E talvez, só talvez, aquilo fosse o começo de algo que ela nunca acreditou que pudesse viver. O salão voltou aos poucos ao seu ritmo, mas para Teresa, nada parecia igual depois daquele instante. Ainda segurando a mão de Marcelo, ela percebeu que ele não tinha pressa em soltá-la, como se quisesse garantir que ela estivesse realmente firme antes de se afastar. E aquilo, de alguma forma, a deixou desconcertada. Não era comum alguém agir com tanto cuidado sem parecer invasivo. Você costuma enfrentar salões inteiros assim? Ou hoje foi um caso especial? Ela perguntou, tentando esconder o leve sorriso que insistia em aparecer. Marcelo soltou um pequeno riso pelo nariz e respondeu com tranquilidade: "Depende, geralmente só quando alguém merece." Ela inclinou levemente o rosto na direção da voz dele, analisando cada detalhe pelo som, pelo jeito de falar, pela segurança que ele transmitia. "E você acha que eu merecia?" perguntou. E ele não hesitou nem por um segundo. "Acho que ninguém merece ser tratado daquele jeito, mas você principalmente não." Aquelas palavras bateram diferente, não como elogio, mas como verdade. E Teresa sentiu isso, o que a fez, pela primeira vez em muito tempo, baixar um pouco da defesa que sempre mantinha,
Marcelo então soltou a mão dela devagar, mas não se afastou. Quer que eu te leve até uma mesa ou prefere ficar aqui? Ele perguntou. E ela respondeu quase no mesmo instante. Prefiro andar. Houve uma breve pausa antes dela completar. Mas você pode vir comigo se quiser. Ele apenas disse, claro, e caminhou ao lado dela, sem puxar, sem guiar, apenas acompanhando o ritmo dela, respeitando cada passo. Teresa percebeu isso na hora. Percebeu que ele não tentava controlar seus movimentos, apenas estava ali, presente, e isso a fez relaxar mais do que esperava. Enquanto caminhavam, ele começou a descrever o ambiente de forma natural, como se aquilo fosse algo comum para ele. Tem um casal dançando bem no centro agora. Ela está com um vestido vermelho rodado que chama a atenção de longe, e ele não para de pisar no pé dela, mas ela continua sorrindo. Teresa soltou um riso leve, genuíno. Ela deve gostar muito dele, então. Marcelo respondeu no mesmo tom. Ou é teimosa. Os dois seguiram assim por alguns passos, até que ele continuou. Do lado esquerdo tem uma mesa cheia de doces, daqueles bem caprichados. E um menino tentando pegar escondido enquanto a mãe finge que não está vendo. Teresa respirou fundo, como se estivesse realmente enxergando tudo aquilo através das palavras dele. E pela primeira vez em muito tempo, um baile não parecia apenas um lugar de julgamentos, mas um lugar vivo, cheio de detalhes, cheio de histórias. Você sempre descreve o mundo assim? Ela perguntou, curiosa. Marcelo pensou por um instante antes de responder. Não, só quando vale a pena. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração bater um pouco mais forte do que o normal. Aquela sensação era nova, estranha, mas ao mesmo tempo confortável, até que ela decidiu falar o que estava preso ali dentro. Olha, eu não preciso que ninguém tenha pena de mim, nem que tente me fazer sentir melhor por obrigação. Marcelo interrompeu com calma, mas firme. Eu sei. Ela franziu levemente a testa, surpresa, sabe? E ele completou. Dá para perceber, você anda sozinha, enfrenta tudo de cabeça erguida, não parece alguém que aceita qualquer tipo de ajuda. Houve um pequeno silêncio antes dele dizer em um tom mais baixo, e eu não estou aqui por isso. Teresa sentiu o peito apertar de leve, não de dor, mas de algo que ela ainda não sabia nomear. E naquele momento, mesmo sem enxergar, ela teve a sensação de que Marcelo estava olhando diretamente para ela. Não para a herdeira, não para a moça cega, mas para ela de verdade. E isso era algo que ela nunca tinha experimentado antes. A música mudou suavemente. Os acordes mais lentos tomaram conta do salão e os casais começaram a se aproximar no centro para dançar. Teresa reconheceu o ritmo na mesma hora, não pela melodia em si, mas pela forma como o ambiente ao redor mudou. Os passos ficaram mais próximos, os sons mais contidos, e ela soube, sem precisar perguntar, que era uma dança de casal. Marcelo percebeu o leve silêncio dela, e depois de alguns segundos disse em um tom tranquilo, mas direto, Você dança? Teresa soltou um pequeno suspiro antes de responder. Já aprendi quando era mais nova. Meu pai insistia que eu não devia deixar de fazer nada por não enxergar. Houve uma breve pausa antes dela completar com sinceridade. Mas faz tempo que não danço com alguém. Marcelo não disse nada por um instante. Apenas estendeu a mão em direção a ela, mesmo sabendo que ela não podia ver. Então dança comigo. O convite veio simples, sem pressão, sem drama, mas carregado de uma segurança que fez Teresa hesitar por um segundo, não por medo da dança, mas do que aquilo poderia significar. Ela pensou nas risadas de antes, nas pessoas ao redor, nos olhares que ela não via, mas sempre sentia. E por um instante, a velha insegurança tentou falar mais alto. Marcelo, as pessoas estão olhando, ela disse em voz baixa. Ele respondeu no mesmo tom, mas com firmeza. Deixa olharem. Houve um pequeno silêncio antes dele completar. Eu estou aqui com você, não com elas. Aquela frase foi o suficiente para quebrar a resistência dela. Teresa colocou a mão na dele, sentindo o calor firme e seguro, e em poucos segundos ele a guiou até o centro do salão, mas de um jeito diferente, não puxando, não conduzindo como se ela não soubesse o que fazer. Ele apenas posicionou a mão dela no lugar certo e aproximou o corpo com respeito.
esperando que ela acompanhasse o ritmo, e ela acompanhou no começo com cautela, depois com mais confiança. Marcelo conduzia com firmeza, mas sem impor. Cada passo parecia pensado para que ela se sentisse segura, não limitada, e aos poucos Teresa começou a relaxar. O corpo se soltou, os movimentos ficaram mais leves e algo dentro dela começou a mudar. "Você dança bem", ela comentou com um leve sorriso. Marcelo respondeu com um tom quase divertido. "Você também, só estava escondendo isso." Teresa riu baixo, e aquele riso chamou a atenção de algumas pessoas ao redor, não por julgamento, mas porque era raro vê-la assim, leve e entregue ao momento. Enquanto giravam devagar pelo salão, Marcelo começou novamente a descrever o que via, mas dessa vez de um jeito mais próximo, mais íntimo. "Agora todo mundo abriu espaço pra gente. Tem gente surpresa, tem gente sem graça e tem gente que ainda não entendeu nada." Teresa inclinou levemente a cabeça, curiosa. "Ah, é você, o que está vendo?" Marcelo demorou um segundo a mais do que o normal para responder, e quando falou, a voz saiu mais baixa, mais sincera. "Eu estou vendo uma mulher que não devia duvidar nem por um segundo do que ela é." O coração de Teresa disparou. Aquele tipo de palavra não era comum para ela. Não daquele jeito, não sem segundas intenções, e por instinto, ela tentou se proteger. "Você fala isso como se me conhecesse." Marcelo respondeu sem hesitar. "Não conheço tudo, mas o suficiente para saber que você não é o que dizem por aí." Teresa ficou em silêncio, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, a leveza daquela frase. A música continuava. O salão ao redor parecia desaparecer, e por alguns minutos existiam apenas os dois, até que, em meio àquele momento, uma voz interrompeu com um tom carregado de desdém. "Interessante. Não sabia que agora estavam trazendo peões para dançar no meio do salão." O corpo de Teresa enrijeceu na mesma hora. Ela reconheceu o tipo de comentário, reconheceu o veneno por trás das palavras e, mesmo sem ver, sentiu que aquele momento, que até então era leve, estava prestes a ser colocado à prova. O silêncio ao redor foi imediato, como se todos estivessem esperando a reação que viria. Teresa sentiu o clima pesar na mesma hora, o corpo ainda próximo ao de Marcelo, mas agora tenso, preparado para o pior. Ela já conhecia aquele tipo de situação, conhecia o julgamento, a humilhação disfarçada de comentário. E por um instante, pensou em se afastar, encerrar a dança e evitar mais exposição. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Marcelo firmou levemente a mão nas costas dela, um gesto sutil, mas suficiente para dizer sem palavras que ele não ia recuar. Então ele virou o rosto na direção da voz e respondeu com calma, porém com um peso que atravessou o salão inteiro. "E desde quando o caráter tem uniforme?" Algumas pessoas prenderam o riso, outras desviaram o olhar, mas ninguém ousou interromper. A mulher que havia falado soltou um sorriso irônico, tentando manter a postura. "Só acho curioso. Uma herdeira como ela, dançando com alguém que claramente não pertence a esse meio." Teresa sentiu o coração apertar, não por ela, mas pelo rumo que aquilo estava tomando. Porém Marcelo não elevou o tom, não perdeu a calma, apenas respondeu de forma ainda mais firme. "Curioso é achar que alguém pertence a algum lugar só por dinheiro ou sobrenome." Houve um breve silêncio antes dele completar. "Porque pelo que eu estou vendo aqui, tem muita gente com tudo isso, e ainda assim vazia." O impacto foi imediato. O salão inteiro pareceu prender a respiração por um segundo. E a mulher, sem saber o que responder, apenas virou o rosto, encerrando ali o confronto. Marcelo então voltou sua atenção para Teresa, como se nada mais importasse, e disse em um tom mais suave, "A gente pode sair daqui se você quiser." Teresa ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo o que ele fez. O jeito que ele falou, a forma como não a expôs, mas também não permitiu que a diminuíssem. Aquilo mexeu com algo profundo dentro dela, algo que ela já tinha quase esquecido que existia. E então, em vez de recuar, ela fez algo que nem ela mesma esperava. Apertou levemente a mão dele e disse com firmeza, "Não, eu quero continuar dançando." Marcelo não respondeu com palavras, mas o leve sorriso que surgiu no canto dos lábios dele foi perceptível até no silêncio, e ele a conduziu novamente no ritmo da música,
como se o resto do mundo não tivesse mais importância, e naquele momento, Teresa entendeu algo que mudaria tudo dali para frente. Ele não estava ali para salvá-la, nem para protegê-la como alguém frágil. Ele estava ali ao lado dela, como alguém que escolheu estar. E essa diferença, por menor que parecesse, era tudo quando a música terminou. Alguns aplausos discretos surgiram, não pela dança em si, mas pelo que ela representou. Teresa soltou a mão dele devagar, ainda sentindo o coração acelerado, e disse em um tom mais baixo, quase como uma confissão: "Eu não estou acostumada com isso." Marcelo inclinou levemente a cabeça. "Com o quê?" E ela respondeu sem rodeios. "Com alguém ficar." Houve um pequeno silêncio entre os dois, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra, até que Marcelo respondeu com tranquilidade, mas com uma certeza que ela não conseguiu ignorar. "Então talvez esteja na hora de se acostumar." Teresa não respondeu, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não quis se afastar, porque no meio de tantas dúvidas que sempre carregou, uma coisa começava a ficar clara: aquele homem não tinha aparecido na vida dela por acaso. E o que estava começando ali ainda estava longe de ser simples. Depois do baile, o barulho da música foi ficando distante, substituído pelo som dos grilos e pelo vento suave que passava entre as árvores da fazenda. Teresa caminhava devagar pelo caminho de terra, que já conhecia tão bem, sentindo cada detalhe sob os pés. O cheiro da noite, a tranquilidade que só aquele lugar trazia. Marcelo vinha ao lado dela, em silêncio, respeitando o tempo dela, sem pressa de preencher o vazio com palavras, até que ela quebrou o silêncio. "Você não parece alguém que gosta muito daquele tipo de ambiente." Marcelo soltou um leve riso antes de responder. "Não é que eu não goste, só não me encaixo muito." Teresa virou levemente o rosto na direção dele e mesmo assim ficou. Ele respondeu sem hesitar: "Fiquei por você." A sinceridade veio tão direta que ela ficou alguns segundos sem saber o que dizer. Então respirou fundo e continuou andando. Mas agora mais consciente da presença dele ali. "Você sempre fala assim?" Perguntou com um leve tom de curiosidade, misturado com desconfiança. Marcelo respondeu tranquilo: "Assim como." Ela pensou por um instante antes de dizer: "Sem rodeio." Como se não tivesse medo da resposta. Marcelo olhou à frente antes de responder: "A gente perde muita coisa na vida por não falar o que precisa ser dito." Teresa absorveu aquelas palavras em silêncio, enquanto diminuía o ritmo dos passos, até parar perto da cerca de madeira, que dava vista para o pasto. Ela passou a mão pela madeira, reconhecendo o lugar. "Aqui é um dos meus lugares preferidos," disse em um tom mais suave. Marcelo se aproximou um pouco mais, mas sem invadir o espaço dela. "E o que tem aqui que você gosta tanto?" Teresa sorriu de leve. "Aqui venta diferente. Dá para sentir o espaço, o campo aberto. Os cavalos às vezes passam por aqui de manhã. Eu não vejo, mas eu sei que estão lá." Marcelo ficou em silêncio por um momento, observando o cenário à frente. O céu limpo, as estrelas espalhadas como pontos de luz, o campo se estendendo até onde a vista alcançava. E então ele disse, com a voz mais baixa, mais calma: "O céu está limpo hoje. Cheio de estrelas, parece que não cabe mais nenhuma." Teresa virou o rosto na direção dele, atenta a cada palavra. "Como elas são?" perguntou. E essa pergunta, tão simples, fez Marcelo pensar por um instante. Não como alguém que descreve algo qualquer, mas como alguém que quer fazer aquilo ter sentido para quem escuta. Algumas são mais fortes, brilham mais. Outras são mais tímidas, quase escondidas, mas ainda estão lá. É como se cada uma tivesse seu jeito de existir. Teresa ficou em silêncio, absorvendo cada detalhe, como se estivesse desenhando aquilo dentro dela. E juntas. "Parecem o quê?" ela perguntou. Marcelo respirou fundo antes de responder. "Parece que o mundo é maior do que qualquer problema que a gente carrega." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi cheio de algo que nenhum dos dois ainda tinha coragem de nomear. Teresa apoiou as mãos na cerca, sentindo o vento tocar o rosto, e disse em voz baixa, quase como um pensamento que escapou: "Eu sempre achei que ia viver só isso. Sentir as coisas sem nunca ver de verdade." Marcelo se aproximou mais um passo, agora perto o suficiente
para que a presença dele fosse impossível de ignorar. E quem disse que você não pode ver? E Teresa soltou um pequeno suspiro. Porque eu não posso. Marcelo então respondeu com uma calma firme. Pode sim. De outro jeito. Houve um breve silêncio antes dele completar. E se você quiser, eu posso te mostrar. O coração de Teresa acelerou de um jeito diferente. Não de medo, mas de algo novo. Algo que começava a crescer sem pedir permissão. E naquele momento, mesmo sem enxergar, ela teve certeza de uma coisa. Pela primeira vez na vida, alguém não queria apenas cuidar dela. Alguém queria dividir o mundo com ela. Os dias que se seguiram ao baile trouxeram uma mudança silenciosa, mas impossível de ignorar. Marcelo passou a estar cada vez mais presente na rotina da fazenda, ora ajudando com os cavalos, ora acompanhando os peões nas tarefas, sempre com o mesmo jeito firme e reservado. Mas agora, com um detalhe que todos começaram a notar, ele sempre encontrava um tempo para estar perto de Teresa. E ela, mesmo tentando manter a postura de sempre, já não escondia tanto a leveza que surgia quando ele estava por perto. Caminhavam juntos pelos mesmos caminhos que ela já conhecia, mas que agora ganhavam novos significados através das descrições dele. Cada detalhe contado, cada cena transformada em palavras. Era como se um mundo inteiro estivesse sendo reconstruído dentro dela. E isso, inevitavelmente, começou a chamar a atenção, principalmente do coronel Augusto, que observava tudo em silêncio, com aquele olhar experiente de quem já viu muita coisa na vida, até que em uma tarde, ao ver os dois conversando próximos ao curral, decidiu agir. Teresa, vá descansar um pouco. Preciso falar com o Marcelo. A voz dele veio firme, sem espaço para questionamento. Teresa hesitou por um segundo, sentindo que algo não estava certo, mas acabou concordando. Eu já volto, disse em voz baixa. Antes de se afastar, Marcelo permaneceu no lugar, encarando o coronel com respeito, mas sem baixar a postura. O senhor queria falar comigo? Perguntou. O coronel cruzou os braços, analisando cada detalhe dele antes de responder. Queria sim, porque eu não gosto de perder tempo com rodeios. Houve uma breve pausa antes de continuar. Eu sei muito bem o tipo de homem que se aproxima da minha filha. Marcelo não desviou o olhar. E que tipo seria esse? O coronel respondeu direto. Os que veem nela uma oportunidade. Dinheiro, nome, estabilidade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas Marcelo manteve a calma. E o senhor acha que eu sou um desses? O coronel deu um leve passo à frente. Ainda não sei, mas também não vou esperar para descobrir tarde demais. Aquelas palavras carregavam mais do que desconfiança. Carregavam medo. Medo de ver a filha sofrer. Marcelo respirou fundo antes de responder. Eu não estou aqui por nada disso. O coronel soltou um leve riso sem humor. Todos dizem isso no começo. Marcelo então deu um passo à frente também. Mas diferente do coronel, sua voz não carregava confronto, e sim convicção. Eu não estou pedindo nada do senhor. Nem a confiança, nem a aprovação. Só estou sendo honesto. Houve um breve silêncio antes dele completar, mas eu não vou me afastar dela por causa de suposição. O clima ficou ainda mais tenso. O coronel estreitou o olhar. Você acha que pode simplesmente decidir isso? Marcelo respondeu sem hesitar. Não sozinho, mas também não é só o senhor que decide. Aquelas palavras foram o suficiente para deixar claro que aquele não seria um caminho fácil. Longe dali, Teresa caminhava inquieta, sentindo que algo estava errado. Ela não precisava enxergar para perceber quando o ambiente mudava, quando as coisas saíam do lugar. E naquele momento, o coração dela já começava a se apertar, com uma dúvida que ela não queria encarar. Será que Marcelo ia embora como todos os outros que, de alguma forma, nunca ficaram? Naquela mesma tarde, depois da conversa com o coronel, Marcelo não procurou Teresa como fazia nos outros dias. E essa ausência, por menor que parecesse para qualquer outra pessoa, para ela foi impossível de ignorar. O tempo passou mais devagar. Os sons da fazenda pareciam diferentes, vazios, como se algo estivesse fora do lugar. Teresa tentou se convencer de que era apenas impressão, de que ele estava ocupado, de que não significava nada. Mas no fundo, uma sensação antiga começou a voltar, aquela que ela conhecia bem demais, a de ser deixada de lado
antes mesmo de ter a chance de acreditar em algo. No início da noite, já sem conseguir disfarçar a inquietação, ela decidiu sair para caminhar. Seguiu pelo mesmo caminho que costumava fazer, guiada pelo instinto e pela memória, até chegar perto do curral, onde ouviu vozes baixas, passos firmes e reconheceu na mesma hora o jeito de Marcelo. O coração acelerou. Mas antes que pudesse chamar por ele, outra voz surgiu a de um dos peões. Então é verdade que o coronel quer você longe da moça? O silêncio que veio depois pareceu durar mais do que deveria, e Teresa prendeu a respiração sem perceber, esperando a resposta. Marcelo demorou alguns segundos antes de falar, e quando falou a voz saiu mais contida. Ele quer o melhor para ela. Teresa sentiu aquilo como um impacto direto, como se aquelas palavras confirmassem um medo que ela vinha tentando ignorar. O peão insistiu: "E você vai fazer o quê?" Houve outra pausa, mais longa dessa vez. E então Marcelo respondeu: "O que for certo." Teresa não esperou ouvir mais nada. Virou-se rapidamente, tentando manter o controle. Mas os passos saíram mais apressados do que o normal. O coração apertado. A mente cheia de interpretações que ela mesma não queria ter. O que for certo. Aquilo ecoava dentro dela de um jeito doloroso, porque na cabeça dela, o certo sempre significou se afastar, desistir, ir embora. Quando chegou à varanda da casa, parou por um instante, tentando recuperar o fôlego, mas não conseguiu porque naquele momento, pela primeira vez desde que conheceu Marcelo, ela sentiu medo, não do mundo, não das pessoas, mas de acreditar em algo que talvez não fosse ficar. Mais tarde, quando Marcelo finalmente apareceu, o silêncio entre os dois era diferente de tudo que já tinham vivido. Teresa não esperou que ele começasse. "Você não apareceu hoje", disse direto, sem rodeios. Marcelo percebeu na hora que algo tinha mudado. "Eu tive algumas coisas para resolver", respondeu, mas Teresa não deixou passar. Ou estava resolvendo o que é certo? A pergunta veio firme, carregada de algo que ele não tinha ouvido antes nela. Marcelo franziu levemente a testa. "Você ouviu", ela respondeu sem hesitar. "O suficiente?" Houve um silêncio pesado, daqueles que não se resolvem fácil, até que ela continuou com a voz mais baixa, mas ainda firme. "Olha, Marcelo, eu não preciso que você fique por obrigação, nem por causa de ninguém." Ele tentou interromper. "Teresa?" Mas ela continuou. "Aí eu também não vou ser mais uma história mal resolvida na vida de ninguém." O peito dele apertou com aquelas palavras, não pelo tom, mas pelo medo que estava por trás delas. "Você acha que é isso?" ele perguntou. Teresa respirou fundo antes de responder. "Eu acho que você é como todos os outros. No começo parece diferente, mas no fim sempre vão embora." O silêncio que se seguiu foi ainda mais forte do que qualquer discussão, porque ali não era raiva, era defesa. E Marcelo entendeu isso na mesma hora, mas também sabia que, se não falasse agora, poderia perder algo que nem ele sabia, que já era tão importante. E naquele momento, o que estava entre os dois já não era só o começo de um sentimento. Era o risco real de tudo acabar antes mesmo de começar. O silêncio entre os dois parecia mais alto do que qualquer discussão. Teresa permaneceu parada, com a respiração ainda descompassada, como se cada palavra dita tivesse aberto algo que ela vinha guardando há tempo demais. Marcelo não se aproximou de imediato. Não porque não queria, mas porque sabia que aquele não era o momento de invadir o espaço dela. Era o momento de ser claro, de ser firme. "Você está errada", ele disse finalmente, sem elevar o tom, mas com uma certeza que fez Teresa prender a respiração por um segundo. Ela virou levemente o rosto na direção dele. "Errada?" repetiu. Marcelo deu um passo à frente, agora mais próximo, mas ainda respeitando o limite dela. "Eu não sou como os outros." Teresa soltou um pequeno suspiro, quase como um reflexo de defesa. "Todos dizem isso", Marcelo negou com a cabeça. Mesmo sabendo que ela não podia ver, "Não, nem todos ficam quando é mais fácil ir embora." Houve uma pausa antes dele continuar, agora com a voz mais firme. "Eu fiquei no baile quando podia ter virado as costas. Eu fiquei quando falaram de mim. E eu continuo aqui agora, mesmo depois de tudo isso." Cada palavra parecia ocupar o espaço com um peso real, sem exagero,
sem tentativa de convencimento, apenas verdade. Teresa ficou em silêncio, sentindo aquilo atingir direto onde ela mais tentava proteger. E você acha que isso prova o quê? Se perguntou ainda resistente. Marcelo respondeu sem hesitar. Que eu não estou aqui por acaso, e muito menos por obrigação. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Você acha que eu não ouvi o que disseram lá no salão? Que eu não sei o que as pessoas pensam? Eu sei, e mesmo assim eu fiquei. Teresa sentiu o coração apertar de novo, mas dessa vez não era dor, era conflito. Era a luta entre o medo de se machucar e a vontade de acreditar. Marcelo continuou, agora com a voz mais baixa, mas ainda mais intensa. E não foi por dó, Teresa. Nunca foi. Houve um pequeno silêncio antes dele completar. Foi porque, no meio de tanta gente que enxerga tudo, você é a única que realmente sabe sentir. Aquelas palavras quebraram algo dentro dela. Algo que ela vinha sustentando há muito tempo. Teresa levou a mão até o peito sem perceber. Como se precisasse segurar o que estava sentindo. Você não pode prometer que vai ficar. Ela disse em voz baixa, quase como um pedido disfarçado de aviso. Marcelo respondeu com sinceridade. Eu não posso prometer o que o tempo vai fazer, mas posso prometer o que eu sinto agora. Ele se aproximou o suficiente para que a presença dele fosse inquestionável. E agora eu não vou embora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não pesado, não tenso, mas carregado de algo que finalmente começava a se alinhar. Teresa respirou fundo, deixando que aquelas palavras ocupassem o espaço que antes era só medo. E pela primeira vez, ela não tentou se afastar. Não tentou se proteger, apenas ficou ali, sentindo, permitindo, e isso para ela já era mais do que qualquer passo que já tinha dado. Porque naquele momento, ela entendeu que talvez o problema nunca tenha sido o mundo, mas sim o quanto ela tinha se fechado para ele. E agora, diante de alguém que escolheu ficar, talvez fosse a hora de tentar abrir um pouco mais. Não tudo, não de uma vez, mas o suficiente para deixar algo novo entrar. E foi exatamente isso que ela fez quando, com um leve movimento, deixou a mão encontrar a dele novamente. O tempo passou, como passam as coisas que são verdadeiras. Sem pressa, mas sem parar. Os dias na fazenda ganharam um novo ritmo, e o que antes era dúvida, aos poucos se transformou em certeza. Marcelo não foi embora, não recuou. Não se perdeu no meio do caminho. Ele ficou, e mais do que isso, se fez presente em cada detalhe da vida de Teresa. Não como alguém que veio para mudar quem ela era, mas como alguém que somou ao mundo que ela já conhecia. As caminhadas continuaram. As conversas se tornaram mais profundas. E as descrições que antes eram apenas curiosidade, passaram a ser parte do cotidiano deles. O nascer do sol, o movimento dos cavalos, as cores do entardecer, tudo ganhava vida nas palavras dele. E Teresa, por sua vez, começou a ensinar a Marcelo algo que ele nunca tinha parado para perceber, a sentir o mundo além do que os olhos mostram, a ouvir com atenção, a notar detalhes que antes passavam despercebidos. E foi nesse equilíbrio, nessa troca silenciosa, que o amor deles cresceu, forte, firme, sem pressa, mas sem dúvidas o coronel Augusto, que no início observava com desconfiança, aos poucos começou a enxergar o que palavras não explicavam. Viu que Marcelo não estava ali por interesse. Viu o cuidado, o respeito, a forma como Teresa sorria diferente quando ele estava por perto, e mesmo sem dizer muito, passou a aceitar o que já era impossível negar, que aquele homem tinha conquistado um espaço que ninguém antes conseguiu, até que em uma tarde simples, daquelas que não parecem especiais, mas mudam tudo, Marcelo pediu Teresa em casamento, não com grandes discursos, mas com a mesma sinceridade que sempre teve. Eu não sei como vai ser o futuro, mas sei que quero viver ele com você. Teresa não precisou pensar muito, porque no fundo, ela já sabia a resposta há muito tempo. O casamento aconteceu na própria fazenda, cercado por gente que acompanhou de perto aquela história, sem luxo exagerado, mas cheio de significado. E naquele dia, quando Teresa caminhou até ele, guiada não apenas pelos passos que conhecia, mas pela certeza do que sentia, todos ali entenderam que aquele não era um amor comum. Era um amor construído, escolhido, vivido. Os anos passaram
E a fazenda continuou sendo palco de novas histórias, mas nenhuma tão especial quanto a deles. Vieram os filhos, primeiro um menino, depois uma menina, e a casa que antes era silenciosa se encheu de risadas, passos apressados e vozes pequenas chamando pelos dois. Marcelo continuava descrevendo o mundo, mas agora não só para Teresa, também para os filhos, mostrando o céu, os campos, os detalhes simples da vida, enquanto Teresa ensinava a eles algo ainda mais importante: a sentir, a respeitar, a enxergar com o coração. E em muitas noites, sentados perto da mesma cerca de madeira, onde tudo começou a mudar, ela ainda fazia a mesma pergunta de anos atrás: como está o céu hoje? E Marcelo sempre respondia, mas agora com um detalhe a mais: está bonito, mas não tanto quanto o que a gente construiu aqui. Teresa sorria, apoiando a cabeça no ombro dele, porque mesmo sem nunca ter visto com os próprios olhos, ela sabia com toda certeza que tinha encontrado algo que muita gente passa a vida inteira procurando. Alguém que não apenas mostrou o mundo para ela, mas escolheu viver esse mundo ao lado dela todos os dias. E aí, o que você achou da história de amor da Teresa e Marcelo? Conta aí nos comentários e aproveita para se inscrever no canal, para não perder mais histórias como essas. Até mais!